Vida Longa CBN. Voltamos com o CBN Vitória agora para falar sobre miopia aqui no Vida Longa CBN de hoje. Gente, os casos de miopia têm crescido no mundo inteiro. Tem um levantamento internacional que foi publicado em um jornal de oftalmologia, de pesquisas importantes, né? E essa publicação dá conta de que entre os anos de 1990 e 2023, os casos de miopia triplicaram aqui no Brasil. O que está acontecendo, né? Por que isso está aumentando de maneira tão rápida? E entre as crianças, chama a nossa atenção que 1 em cada 3 crianças tem problema oftalmológico, né? Isso a gente está falando do dado do mundo inteiro. E aí pode ter miopia também entre esses problemas oftalmológicos. A gente convidou aqui a doutora Yara Tavares, que é médica oftalmologista, para explicar melhor para a gente o que está acontecendo. Está aumentando a miopia? O mundo inteiro está enxergando menos, doutora Yara? Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Sim, a miopia causa uma dificuldade na visão de longe. E ela significa que o globo ocular alongou no sentido antero-posterior. Houve um crescimento além do normal do globo ocular. Isso que é a miopia. E causa realmente muita dificuldade na visão de longe. Doutora Yara, miopia é uma doença que a gente consegue evitar? Ela é genética ou ela é potencializada por algumas causas externas? É uma doença genética, você precisa ter o gene e os fatores ambientais que têm nos últimos anos, nas últimas décadas, potencializado esse gene e ele tem se manifestado de forma mais evidente, mais acentuada, que é o nosso estilo de vida. O uso da visão de perto e pouca exposição ao sol, principalmente as crianças que estão com os olhinhos na fase de crescimento e pouca exposição ao sol, os estudos já mostraram que faz com que o olhinho cresça, alonga a mais e aí a criança fica míope. Quando a senhora fala do uso da visão de perto, o que isso quer dizer, doutora? As telas e principalmente o celular, que é mais próximo. A gente sabe que quanto mais próximo o uso da visão de perto, como por exemplo no celular, porque no computador é meia distância, é um pouquinho mais afastado, mas no celular, no tablet, as crianças principalmente ficam muito próximas, e mesmo os adultos, e isso desencadeia o aparecimento da miopia, a manifestação do gene. Quem tem tendência, né, ou já tem essa predisposição genética a ter miopia, essas pessoas quando fazem, né, por exemplo, usam menos celular, tomam sol, faz isso que a senhora está dizendo que é importante fazer, ela consegue retardar mais essa doença? Esse diagnóstico mais cedo, conta um pouco para a gente, doutora. Consegue sim. Tanto é que hoje a orientação que a gente dá para os pais de crianças, quando os pais são míopes, há uma probabilidade maior dessa criança se tornar míope, e para essas crianças principalmente a gente orienta controlar o número de horas de uso de telas durante o dia e, dentro do possível, expor essa criança ao sol, ir à pracinha, brincar na área de lazer do prédio onde tem sol. Essas são orientações que a gente dá. Tem estudos que mostram que as crianças do Nordeste, por exemplo, que é muito ensolarado, que são crianças que têm menos acesso à tecnologia, o índice de miopia lá é menor. Muito, muito, muito menor. Então, hoje em dia, o que a gente tem aconselhado, principalmente quando tem familiares míopes, é isso, controlar o número de horas, quantidade de horas de uso de telas e expor a criança ao sol, porque hoje nossas crianças são muito confinadas, é diferente de antigamente. Que iam brincar na rua. Isso aí, iam brincar na rua, não faziam escola integral, a criança ia para a escola um horário, fazia ali um dever de casa rápido e o resto ela brincava na rua, ela brincava no quintal, então isso mudou muito. Doutora,
já estão chegando mensagens aqui para a senhora com perguntas e a gente tem um repórter CBN. Pode responder para a gente daqui a pouquinho, depois do repórter? Sem problemas. Repórter CBN e a gente já volta. CBN Vitória de volta, a gente conversa com a doutora Yara Tavares, que é médica oftalmologista. A gente está falando sobre os casos de miopia que estão crescendo, principalmente entre crianças e adolescentes. Doutora, a senhora já falou que a exposição demais a telas, né, smartphone, tablet, isso não faz bem para a criança, acredito que para os adultos também não. Sim. Pode potencializar, né, o aparecimento da miopia. E a gente tem uma pergunta aqui, eu me perdi um pouco, deixa eu localizar a pergunta. Ó, a pergunta é da Amanda. A Amanda fala o seguinte, sobre a escola. Na escola, eles ajudam muito a identificar o problema oftalmológico da criança. E em casa, como é que a gente descobre se o filho não está enxergando bem, se ele pode ter miopia ou algum outro problema? Às vezes é difícil para a criança externar isso, reclamar de um problema de vista e quando vai ver já está agravado, né? Sim. Na escola é mais fácil, principalmente a partir do primeiro ano, da primeira série do ensino fundamental, que a criança já começa a copiar do quadro. Então, quando ela tem alguma dificuldade, se for miopia, por exemplo, que é para longe, como eu falei, ela já vai demonstrar sinais, né, de dificuldade para ver de longe no quadro. E mesmo se for o contrário, se for uma alta hipermetropia ou um astigmatismo mais alto, que dá dificuldade tanto para longe quanto para perto, é mais fácil de perceber porque a criança está sendo alfabetizada, ela tem que escrever na linha, então é mais fácil de perceber. Mas antes disso, em casa, o que os pais podem observar é, dentro de casa, a criança que só assiste TV junto da TV, fica muito próxima. Isso nem sempre quer dizer que a criança não está enxergando bem. Até mais ou menos 5 anos de idade, as crianças gostam de assistir a televisão de perto, porque elas estão na fase de aprendizado. Então, todas aquelas imagens são novas, ela tem que conjugar, o cérebro tem que conjugar as imagens com o som. Então, muitas vezes eles se aproximam porque eles entendem melhor, eles prestam mais atenção. Mas tem crianças que dão realmente sinais. Nunca senta no sofá para ver a TV, a criança aproxima muito os objetos dos olhos. Na rua, quando os pais estão com a criança, mostra às vezes o cachorrinho lá do outro lado, a criança não vê, mostra o avião passando. Então, isso tudo são sinais que alguma coisa pode estar comprometendo a visão. E o ideal seria uma vez por ano, pelo menos até os 5, 6 anos de idade, a gente pede, levar a criança ao oftalmologista justamente para ver se tem alguma dificuldade que a família não tenha percebido. O Giovanni está perguntando aqui sobre a hora de parar, né? Ele fala que a miopia chega um momento, ela para de desenvolver. Isso acontece mesmo, doutora? Ela chega até um grau e estabiliza? Acontece. Isso depende, qual é o grau final que a pessoa vai ficar, depende do gene que ela tem e hoje em dia, como eu falei, dos fatores ambientais, do nosso estilo de vida. A miopia, em quem tem um gene para alta miopia, geralmente tem outros familiares altos míopes e o olhinho vai alongando, e tem pessoas, não é o mais comum, mas tem pessoas que têm miopias de 25 graus. Ainda bem que não é o mais frequente. Mas só para vocês entenderem assim, que tem pessoas que têm miopia de 1,5, 2, e fica nisso a vida toda. Tem pessoas que começam com 2, 2,5, ainda criança, e vai parar em 8, vai parar em 12. Então, isso varia muito de uma pessoa para outra, mas chega uma hora que vai estabilizar. Uhum. E a nossa preocupação atual é justamente essa, porque tem cada vez mais crianças ficando altas míopes. Olha, uma alta miopia significa que o olhinho cresceu muito. Uhum. Doutora, a Adriana está falando o seguinte, tenho 23 anos e a miopia começou em mim há 3 anos. E aumentou 1 grau por ano. Isso é considerado normal? É normal aumentar tão rapidamente assim? Pergunta dela. É normal, sim. Ainda na idade que a Adriana está, ainda é normal. O mais provável é que agora, dessa idade que ela está para frente,
não vai aumentar muito mais não. Se aumentar, aumenta 0,5 grau, mas não vai ser uma alta míope. A gente considera alto míope quem tem 6 de miopia ou mais. Então, é possível, sim, ainda aumentar nessa idade. Isso também é outra coisa que a gente tem visto, que há décadas atrás a gente não via adulto ficando míope. E hoje a gente vê, não fica alto míope. O alto míope vem desde a infância. Mas tem adulto ficando míope, como aconteceu com a Adriana. E isso não era tão comum como é hoje em dia. E a gente atribui ao estilo de vida. Doutor, é importante procurar um médico a partir de alguma idade específica, antes de aparecer algum sintoma? Com que frequência a gente deve fazer isso? Não é muito comum a gente ouvir alguém dizendo, olha, estou indo no oftalmologista fazer um exame de rotina. Está indo quando não está enxergando, quando tem alguma dor, quando o bicho pega. O que a senhora indica? É assim, quando a criança nasce, ela vai aprender a enxergar. O olhinho vai aprender a levar uma imagem nítida para o cérebro. E qualquer distúrbio que tenha nessa via visual, seja no olho, seja ao longo da via visual até chegar no cérebro, pode atrapalhar o desenvolvimento visual. Então, a fase que a gente mais se preocupa é de quando nasce até os 5 anos, 6 anos de idade. Essa fase, quando possível, a criança deve ser examinada anual, porque é a fase que ela está em formação da via visual, qualquer alteração a gente trata e, na maioria das vezes, consegue recuperar. Após essa idade, na idade escolar, se é uma criança saudável, não tem nenhuma doença sistêmica que possa afetar o olho, como, por exemplo, uma artrite reumatoide que causa inflamação no olho, diabetes. Quando a criança não tem nenhuma doença sistêmica que afete o olhinho, aí pode espaçar mais, porque se surgir grau, ela vai logo perceber na escola. E o adulto jovem, se ele enxerga bem, já se consultou, o adolescente e o jovem, né? Se ele já se consultou, já sabe que tem pressão do olho normal, não tem nada de errado, não tem problema ele ficar 3, 4 anos sem ir ao oftalmologista, não. E depois, à medida que a gente vai ficando mais velho, aí principalmente de 40 anos para cima, voltamos a indicar uma consulta anual. Porque com a idade, igual aumenta a incidência de hipertensão arterial, de diabetes, de outras doenças, aumenta também com o envelhecimento a incidência de doenças oculares, aumento de pressão ocular, alterações da retina. Então, a gente pede que 40 anos para frente, uma vez por ano. Mas esse jovem e adulto jovem, ele pode espaçar mais desde que ele não tenha nada. Não há problema. Doutor, a gente tem aqui no estúdio também o Daniel Marçal tá com a gente. É um colega que é míope, né, Daniel? Tem uma pergunta para a doutora. Isso, doutora, bom dia novamente para você. Bom dia. Eu sou míope, tenho 5 graus. Uhum. E uso lente, óculos, desde aí dos 12 anos de idade, né? Comecei usando óculos, depois já passei para lente. E aí isso faz parte da minha rotina desde então. Bota a lente de manhã. Eu não gosto muito de usar óculos no meu dia a dia de trabalho. Eu uso mais quando eu estou em casa. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar a lente. Aí a minha pergunta é, e a partir de qual idade, a partir de qual grau é indicado a cirurgia? É para quem quer mesmo, eu tô a fim de fazer a cirurgia, ou tem uma indicação? Olha, Daniel, no seu caso, é caso cirúrgico, para você ter uma vida mais tranquila, deixar de ter essa rotina de colocar a lente todo dia, de usar óculos. Tem uma idade ou um grau certo, doutora? É assim, não tem um grau certo, não. Às vezes, a pessoa tem 2 graus de miopia, que já é suficiente para incomodá-lo quando ele está sem óculos e sem lente. Às vezes, com esses 2 graus, a pessoa é dependente dos óculos, não consegue se acertar com lente de contato. Não consegue, não me adapta, eu não quero usar óculos, não está bom, pode ser operado. Às vezes, a pessoa tem 10 graus de miopia, mas fala assim, eu uso lente de contato, eu sou muito bem adaptado, não me incomoda em nada. A gente não indica a cirurgia, fica então com a lente, não tem problema. Isso quanto ao grau. Então, não depende do grau, depende de quanto a pessoa se incomoda, com os óculos ou com a lente de contato. Agora, uma pessoa que tem acima de 10 graus,
não pode ser corrigido com laser. Que a maioria das cirurgias das pessoas que são submetidas à cirurgia para corrigir a miopia é uma cirurgia laser. Acima de 10 graus, 9, 9,5 é o máximo que a gente consegue corrigir. E quanto à idade de indicar, a gente aguarda 21 anos. Com as técnicas que existem hoje para correção, são técnicas muito seguras. Quando bem indicada a cirurgia, dá excelentes resultados. Mas a gente aguarda 21 anos para ter certeza que o grau estabilizou. E aí, quando tem 21 anos, o grau estabilizou, quero operar, a gente vai avaliar a espessura, a grossura da córnea da pessoa e a curvatura. Se ela tiver uma curvatura normal na córnea, uma espessura normal, aí é um bom candidato à cirurgia. E aí vai ter um bom resultado. Pergunta aqui do Kennedy. Depois de fazer uma cirurgia de catarata, também estabiliza a miopia, doutora? Estabiliza. Estabiliza sim. Na cirurgia de catarata, você extrai o cristalino, que é uma lente natural que nós temos atrás da pupila, atrás do buraquinho pretinho que fica no meio dali do marronzinho do olho. Quando você extrai esse cristalino, apesar dele ser uma lente natural, ele tem grau. A gente precisa substituir por uma lente intraocular, substituir o cristalino por uma lente. Essa lente intraocular, ela já é calculada antes da cirurgia, de acordo com a curvatura da córnea, comprimento do olho, de maneira que ela corrija o grau. Aí ela corrige a miopia. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu, doutora? Ótima entrevista. De nada, eu que agradeço. Muito importante para as pessoas. Bom sábado para a senhora. Para todos vocês também.